Fala, meu povo, tudo bom com vocês? Então, vamos iniciar aqui um novo assunto, tá certo? Intervenção do Estado na propriedade, já chegando aí nos últimos assuntos da nossa disciplina, do nosso semestre, tá certo? Para glória e honra das nossas avaliações, da nossa AV2 sobretudo, tá bom? E hoje a gente vai falar sobre intervenção do Estado na propriedade. Pessoal, o que é a intervenção do Estado na propriedade? A propriedade, como a gente sabe, é um direito fundamental, está lá no artigo 5º, tá certo? Que é o direito que você tem de usar, gozar e dispor de alguma coisa. Só que você não vive sozinho no mundo, querido, você vive em sociedade. Como você vive em sociedade, a sua propriedade vai ter que cumprir uma função social. Isso também é um direito fundamental, está lá no artigo 5º, inciso 23, tá certo? E um dos pilares do direito administrativo e da própria convivência humana em sociedade é a supremacia do interesse público sobre o interesse privado, tá certo? O interesse particular. A gente sabe até, né, a gente que estuda direito administrativo sabe que existem dois sobreprincípios do direito administrativo: supremacia do interesse público e indisponibilidade do interesse público, tá certo? Então esses são os dois sobreprincípios. Tá, então, quando você conjuga isso, tá certo, o direito de propriedade, um dos pilares da civilização ocidental moderna, e a supremacia do interesse público sobre o interesse privado, você tem a base para a intervenção do Estado na propriedade, tá certo? E como é que funciona essa intervenção? O que é essa intervenção? Nós temos basicamente duas grandes categorias. Nós temos a intervenção restritiva, tá certo? Que vai restringir o seu direito de propriedade, vai condicionar a forma como você exerce esse direito, vai colocar alguma limitação no seu direito de propriedade, mas não vai suprimir, não vai extinguir o seu direito de propriedade. A coisa continua sendo sua, tá certo? E nós temos a intervenção supressiva, que essa sim extingue, essa mata o seu direito de propriedade, aniquila o seu direito de propriedade. A supressiva, pessoal, a gente vai ter uma única modalidade, que é a desapropriação, a gente vai falar dela daqui a pouquinho, tá certo? Tá, quais são as intervenções restritivas? Só para a gente entender quais são, já ficar ciente de quais são, tá certo? E que a gente vai estudar essa ordenada no futuro. Tá, são a limitação administrativa, que a gente já conhece com o nome de poder de polícia, tá certo? Servidão, requisição administrativa, ocupação temporária e tombamento. E atenção, pessoal, esse é um assunto muito importante, porque isso cai demais em exame de ordem. Intervenção do Estado na propriedade é um dos campeões, tá certo? Tem dois assuntos assim que caem demais, são os dois campeões no exame de ordem, concurso público, etc. A organização da administração pública, que aí é tudo, né? Tudo é organização da administração pública, e intervenção do Estado na propriedade. Por que a intervenção do Estado na propriedade cai tanto? Porque é um assunto interdisciplinar. Envolve direito administrativo, direito constitucional e direito civil, tá certo? Direito urbanístico também, né? A gente vai falar daqui a pouco no Estatuto da Cidade. Então, como é um assunto assim totalmente interdisciplinar, talvez até transdisciplinar, é um assunto que vai cair demais, tá certo? Mas como eu ia dizendo para vocês, essas são as intervenções restritivas: limitação administrativa, servidão, requisição administrativa, ocupação temporária e tombamento, tá certo? Tá, Pablo. E a intervenção supressiva? Você falou que é a desapropriação, né? Exatamente. Intervenção supressiva a gente só tem uma, que é a desapropriação. E essa categoria de desapropriação vai se subdividir em duas menores. A desapropriação comum, tá certo? Que está lá nos direitos fundamentais no artigo 5º também, inciso 24, inciso 24, tá certo? Que é mediante prévia e justa indenização em dinheiro. Então, o teu bem vai deixar de ser seu, mas você vai ser indenizado previamente e em dinheiro, tá certo? Cash. Tá. E as desapropriações especiais, isso será a desapropriação comum, tá bom? E as especiais, que são aquelas em que você vai ser desapropriado, tá certo? Seu bem vai ser desapropriado. Você vai receber a indenização, mas, atenção, essa indenização, embora seja justa, correta, ela não vai ser em dinheiro, você vai receber títulos. Títulos de quê, Paulo? Títulos da dívida pública e títulos da dívida agrária, tá certo?
Então, a gente vai ver essas duas modalidades de desapropriação especiais daqui a pouquinho, tá certo? Vamos só dar sequência aqui para a gente chegar no nosso foco principal. Então, pessoal, a desapropriação comum, como eu estava dizendo para vocês, ela está prevista no artigo 5º, inciso 24, né, que diz: a lei estabelecerá o procedimento para a desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. Tá, que casos são esses? É exatamente esse o assunto da nossa aula de hoje, tá certo? Então, hoje a gente vai falar das desapropriações especiais. A desapropriação especial urbana, que vai estar lá no artigo 182, e a desapropriação especial rural, que está nos artigos 184, 185 e 186 também, tá certo? Ficou essa falhazinha aí no slide. Eu deveria ter colocado 184 a 186, e aí, meu Deus, né? Lá vai a necessidade aí de fazer mais uma edição no vídeo, alguma coisa. Eu vou deixar como tá, mas vocês sabem que é 184, vocês saibam que é 184 a 186, tá bom? Tá, então são essas duas modalidades, especial urbano e especial rural. Em que consiste cada uma delas? É o que a gente vai ver agora, tá certo? Desapropriação especial urbana, o fundamento dela é a Constituição, artigo 182, e a Lei 10.257 de 2001, que é o Estatuto da Cidade, que vocês estudam em Direito Urbanístico, né? Com tio William ou com tia Francilda, tá certo? São eles dois que geralmente lecionam essa disciplina. Aqui a gente vai recorrer ao Estatuto da Cidade, só que no que for estritamente necessário, tá certo? Tá, o que é que o artigo 182 da Constituição vai dizer? Ele vai dizer que a propriedade que não cumpre a sua função social, ela vai estar sujeita a essas três medidas nessa ordem, tá certo? Nessa sequência. Primeira medida, notificação para parcelamento ou edificação. O que é isso, pessoal? Edificação é óbvio, né? É fácil, é construção. Então você tem um terreno, tá certo? Um imóvel na zona urbana do município. E esse imóvel tá lá, um terreno baldio, tá certo? Só juntando lixo, gente usando droga, criatório de mosquito da dengue, a coisa mais horrível do mundo, tá certo? O que é que o poder público pode fazer? Pode notificar para edificar esse terreno, tá certo? Ó, querido, vamos construir um muro nesse negócio aqui, né? Vamos fechar esse negócio aqui que tu tá esculhambando a vida do município toda, né? Isso aqui não tem condições, não pode ficar assim. Então, primeira medida, né? Notificação para parcelamento ou edificação. Tá, Pablo, eu entendi o que é edificação, tá certo? Eu lembro lá de direito urbanístico, né? Que você tem 1 ano para apresentar o projeto e 2 anos para a obra e tudo, isso tudo eu sei. Mas o que é parcelamento? Parcelamento, pessoal, é o que a gente chama no comum, no normal, né, no coloquial, de loteamento, tá certo? Só que parcelamento vai ser gênero, tá certo? Que vai se subdividir em desmembramento e loteamento, tá certo? No loteamento, você abre novas vias públicas. Então você tem um terreno gigante, tá certo? Que para dividir aquele terreno em lotes, em pedaços menores, inclusive rateando, né, novas escrituras públicas, essa coisa toda, você precisa abrir vias públicas, você precisa destinar uns pedacinhos desse terreno, umas faixas desse terreno, para abrir ruas. Porque senão quem comprar o lote do meio só consegue chegar ou por helicóptero, né, ou se for um tatu cavando por baixo do chão. E aí não dá certo, aí você não consegue vender, né? Então, quando você tem a abertura de novas vias, de logradouros, né, você tem um loteamento. Quando você só corta, só quebra, então era um terreno grande, mas não tão grande, precisou só partir no meio, ou partir em 4. Se você não precisou abrir novas ruas, tá certo? Então isso é apenas um desmembramento, tá certo? Então isso é o parcelamento. Parcelamento é esse gênero. Tá. Então essa é a primeira medida, notificação para parcelamento ou edificação. Você recebeu uma notificação dessas. E aí você não faz nada, você permanece inerte. Você diz, eu tô nem aí, é meu, eu faço o que eu quiser. Certo, o que é que o município pode fazer na sequência? Ele pode adotar o IPTU, o Imposto Predial e Territorial Urbano, progressivo no tempo. Como assim, Pablo? Paga mais? Paga mais, tá certo? Você tem esse teto de até 5 anos, tá certo? O limite, portanto, é 5 anos.
E o teto da alíquota é 15%. Então você pode pagar aí 15% do valor desse imóvel, tá certo? E você tem esse lapso temporal, esse teto aí de 5 anos. Então aumentou o IPTU, tá pagando o IPTU lá em cima. Aí você diz, tô nem aí, sou rico, quero é gastar. Agora eu vou jogar pneu e garrafa lá, que agora eu quero ver o enxame, a revoada de mosquito da dengue na cidade. Tá, tudo bem. Você, portanto, está pagando o IPTU mais caro. O poder público vai parar aí? Vai ficar por aí? Não. O que é que o poder público pode fazer agora, pessoal? Agora o poder público pode desapropriar. Só que ele não vai te pagar com prévia e justa indenização em dinheiro, tá certo? Ele vai te pagar com títulos da dívida pública resgatáveis em até 10 anos. O que é que isso significa? Primeira coisa, o que é que são títulos da dívida pública? Títulos da dívida pública são ativos de renda fixa, tá certo? Como é que isso funciona? Rapidamente aqui, brevemente, acho que vocês viram isso em economia com tia Rita, então vamos só relembrar aqui rapidamente. Pessoal, o Estado, o poder público, para funcionar, precisa de dinheiro. Como é que ele obtém esse dinheiro? Tributos, né? Impostos, taxas, contribuições, etc. Tá, mas essa é a única fonte de dinheiro? Não, existem outras. Uma delas é tomar emprestado, entre aspas, dos particulares. Como é que o Estado pode fazer isso? Uma forma muito eficiente é emitir títulos, tá certo? Papéis. Então, emite um título, tá? Imagina que é isso aqui, no valor de, sei lá, R$10. E esse título traz a seguinte garantia. Você pode resgatar, sei lá, em 2 anos, em 5 anos, em 10 anos, e você tem a garantia que quando você resgatar, ou você pode resgatar parceladamente, claro, quando você resgatar, você vai ter resgatado não os seus R$10, mas você vai ter resgatado, sei lá, R$12, R$15, enfim. Então é assim que funciona. O Estado vende esses títulos que dão direito ao resgate em dinheiro, tá certo? Tá, nessa desapropriação especial urbana, o Estado vai te pagar com títulos dessa natureza, tá certo? O que pode até ser um bom negócio. O terreno estava lá encostado, não cumpria sua função social, e aí você foi desapropriado, tá certo? E vai receber esses títulos aí. Vendeu em longas, suaves e pacientes parcelas, mas em compensação são títulos que têm um valor bom, tá certo? São um bom investimento, inclusive. Tá, e resgatáveis em até 10 anos. Então, pessoal, desapropriação especial urbana é isso, tá certo? É assim. O imóvel urbano, está dentro da zona urbana do município, não cumpriu sua função social, tem essas 3 medidas. Primeiro, notificação para parcelamento ou edificação. Segundo, IPTU progressivo no tempo. Terceiro, desapropriação, paga com títulos da dívida pública e resgatáveis em até 10 anos. Tá, o que é uma dúvida muito comum de vocês também. Pablo, e como é que eu sei que o meu imóvel... Ou fica preocupado, né? Meu Deus do céu, e agora? Né? Será que isso vai acontecer comigo? Como é que eu sei que meu imóvel, se meu imóvel está ou não respeitando a função social? Pessoal, a Constituição vai trazer isso vai ser disciplinado também no Estatuto da Cidade, né? Na Lei 10.257, que o imóvel ele cumpre sua função social quando ele está de acordo com o plano diretor, quando ele segue as diretrizes do plano diretor. O que é o plano diretor? É basicamente a lei que organiza, né, o município, organiza a cidade. Então, se a cidade está dividida, sei lá, em zonas, tem uma zona comercial, uma zona residencial, uma zona industrial, e você quer colocar uma indústria na zona residencial, não pode, né, querido? Aí esse seu imóvel não vai estar cumprindo a função social de forma alguma. Então, é isso, tá certo? Se você respeita o plano diretor, a organização do município, você está razoavelmente tranquilo. Tá, então isso é a desapropriação especial urbana. Vamos agora para a desapropriação especial rural, tá certo? O que é a desapropriação especial rural? O fundamento dela vai estar nos artigos 184 a 186, agora tá certo, né, finalmente. E o que é que a Constituição vai dizer? Que a propriedade rural, ou seja, fora da zona urbana do município, que não cumpra sua função social, tá certo? Ela vai ser desapropriada para fins de reforma agrária, tá certo? A indenização vai ser em títulos da dívida agrária. Pablo, o que é título da dívida agrária? São títulos da dívida pública, são ativos de renda fixa, tá certo? Específicos, tá certo? É uma modalidade, é o nome deles, é uma modalidade de título da dívida, tá bom?
Indenizado, portanto, em títulos da dívida agrária, resgatáveis em até 20 anos, e você começa a receber a partir do segundo ano. Então é um bom investimento, mas esse é super longo, né? Tu vai passar 20 anos aí recebendo essas longas, suaves e pacientes parcelas. Então isso é a desapropriação especial rural. É assim que ela funciona. Observações importantes. Benfeitorias úteis e necessárias são indenizadas. Voluptuárias, não, tá bom? E ela absolutamente não incide sobre a pequena e média propriedade, tá certo? Se for a única que o proprietário possui. Se eu tiver duas pequenas propriedades, então uma delas pode ser desapropriada, tá bom? E ela não vai incidir sobre a propriedade produtiva, independentemente do tamanho dela. Pode ser o maior latifúndio do Brasil. Se for produtivo, se estiver produzindo, não vai ser desapropriado. Pablo, eu acho justo. Eu também. Pablo, eu acho injusto. Discordo de você. Respeito seu posicionamento, mas discordo de você. Qual é a ideia, pessoal, no final das contas, no frigir dos ovos? Se você tem uma propriedade rural, você comprou, você tinha dinheiro, você herdou, ótimo, maravilha para você. Agora faça esse negócio produzir, né? Vivemos num mundo em que pessoas morrem de fome. O Brasil tem uma imensidão aí de terras agricultáveis. Então bota esse negócio para produzir. Ah, Pablo, significa que eu tenho que plantar arroz? Não, tu planta o que tu quiser, querido. Pablo, eu posso ganhar dinheiro com isso? Deve, ganhe muito dinheiro com isso. Agora bote para produzir. Não deixe lá de porteira fechada de improdutivo não, porque aí você está sujeito, tá certo, à desapropriação especial rural, tá bom? Certo. Algumas perguntas, né, algumas questões que vocês costumam trazer para mim. Detalhe interessante, artigo 186, né? Vai dizer quando é que a função social da propriedade rural é atendida, né? A função social é cumprida quando a propriedade rural atende simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos. 1. Aproveitamento racional e adequado. 2. Utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente. 3. Observância das disposições que regulam as relações de trabalho. E 4. Exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Então, nada fora do comum, tá certo? Se tem um aproveitamento racional e adequado, está sendo utilizado, tá certo? Se você está usando adequadamente os recursos naturais disponíveis e está preservando o meio ambiente, você pode inclusive ter uma área da sua propriedade destinada a são reservas e ambiental e tudo, não tem problema nenhum, isso é ótimo, né? Isso é até incentivado. Se tem a observância das disposições que regulam as relações de trabalho, então você está pagando aí o salário dos seus funcionários, tá certo? E se você está explorando de uma forma que favorece o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores, você está ganhando seu dinheiro, está pagando o salário, tá certo? E seus trabalhadores estão, enfim, felizes porque estão recebendo, enfim, estão conseguindo tirar a sobrevivência deles e da família deles, a felicidade deles dali. Ótimo, tudo certo, tudo perfeito, tudo maravilhoso, tá certo? Eu falei em salário aqui, pessoal, mas vocês estudaram em civil, né? Que existem outras formas de se pagar por esse trabalho, aquela questão do meeiro e tal. O sujeito planta e você recebe um percentual, aí uma quantidade de sacas do que ele plantou, essa coisa toda, tá certo? Vocês sabem como isso funciona melhor do que eu. Então, pessoal, é assim que funciona. E aí, pessoal, para encerrar, vamos aqui para 3 questõezinhas para estudo, tá certo? E a gente vai até discutir essas 3 danadas depois. Primeiro, em que é que consiste expropriação? A gente está falando de desapropriação e tem uma figura no direito brasileiro que alguns chamam até de forma equivocada de desapropriação também, mas que na verdade é expropriação. Então, o que é expropriação e como é que ela vai funcionar no direito brasileiro, tá certo? 2. Quem é que tem a competência na desapropriação especial urbana? Quem é que pode fazer? Quem é que pode desapropriar? Tá certo? E 3. Quem é que tem a competência na desapropriação especial rural? Quem é que vai poder promover a desapropriação especial rural? Então ficam essas 3 questõezinhas aí para estudo, tá certo? E a gente vai voltar a ser danado no futuro. É isso. Como sempre, espero que estejam gostando. Beijo no coração e vamos arrochar o nó estudando direito administrativo aí, bom danado, tá certo? Melhor matéria que tem. Administrativo e constitucional são as melhores. Beijo.